Agora continuamos na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, e oramos e esperamos que o Senhor nos continue a edificar como tem feito, a consolar, a instruir e a transformar, porque espero que o estudo da Palavra de Deus nos leve à transformação, que é esse o grande objetivo, é um dos objetivos principais do estudo da Palavra de Deus. Daqui, e no início deste estudo, e antes de lermos a passagem, mandamos um grande abraço para o nosso irmão Alberto, lá no Brasil. Ficamos todos muito contentes com as notícias que ele nos mandou este fim de semana passado, de que virá no fim de maio, se Deus quiser, o que vai ser muito bom. Irmão Alberto, um forte abraço para aí. Estamos todos à espera. Estamos à espera de o receber para o abraçar e certamente que o nome do Senhor também será glorificado. É uma graça, mais uma que Deus nos dá, e pela qual nós muito agradecemos, e mandamos daqui as nossas saudações não apenas para si, mas para a sua esposa e para os seus filhos. E vamos então para a carta aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler no capítulo 1 alguns versículos. E eu vou pedir ao nosso irmão José Luís para vir aqui à frente ler este capítulo 1 da carta aos Colossenses, que é precioso. José Luís, chegas aqui, se faz favor. Portanto, Colossenses, capítulo 1, que começa com Paulo apóstolo. Tenho a dizer que a minha versão é um bocadinho diferente da vossa. É bom para a gente comparar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós, outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia, porque aprova a Deus que nele residia toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo os meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possivelmente, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Graças a Deus. Só vou abrir e depois os irmãos certamente que vão ter os pensamentos conforme a guia do Senhor e eu conto com a vossa cooperação. Onde é que está o Daniel? Estava aqui. Ok. Sobre o versículo 7, que é onde nós estamos, sensivelmente, eu gostaria de dizer o seguinte. Sabem que há um pensamento que diz, muito sábio, que diz que nós podemos ser demasiadamente grandes para Deus nos usar, mas nunca seremos demasiadamente pequenos. E de facto assim é. Nós de facto podemos ser demasiadamente grandes para que Deus nos use. E Deus às vezes não usa certos indivíduos porque eles são grandes. Eles julgam-se muito grandes e Deus não os usa. Mas nós nunca seremos demasiadamente pequenos. Ou seja, quanto mais pequenos nos considerarmos, quanto mais nos humilharmos, mais Deus nos quererá certamente usar. O Nando terminou na semana passada o estudo desta passagem falando sobre o problema do orgulho. Ele falou sobre isso. E eu depois fiz aqui uma referência ao facto de nós repararmos como a humildade está aqui estampada, porque Paulo, certamente que se lembrarão, recomenda aqui Epáfras, o que revela uma grande humildade, sendo ele um grande mestre, e recomenda aqui o mestre Epáfras como sendo aquele que estava a ensinar estes crentes ali em Colossos. Isso revela uma grande humildade. Eu não vou repisar aquilo que foi dito, mas quando o culto acabou no estudo bíblico, esta aqui é do Nando, e eu tenho que citá-la como sendo dele, disse-me ele assim, quando o culto já tinha acabado, disse-me ele assim, na sequência destes pensamentos do Epáfras e do Paulo, disse ele assim, olha, o apóstolo Paulo, disse o Nando, por outras palavras, disse ele assim, o apóstolo Paulo até podia ter dito assim, olha, vocês aprenderam de Epáfras, mas não se esqueçam que ele aprendeu de mim. Mais ou menos isso, não foi, Nando? Vocês aprenderam de Epáfras, mas não se esqueçam que ele aprendeu de mim. Não, nós vemos Paulo, de facto, a não manifestar de forma alguma, nem subrepticiamente, nem camufladamente, de forma alguma qualquer tipo de orgulho, mas vemos uma humildade genuína que, aliás, é confirmada pelo facto, não apenas de ele recomendar Epáfras nos termos em que o faz, mas também por referir as suas qualidades, nomeadamente amado, que é muito importante. Sabem que eu, na minha vida, na minha experiência, já conheci grandes mestres,
mas que não eram amados. Isto é complicado. É possível ser mestre e ser grande e não ser amado. Ele era um indivíduo grande mestre, como nós vemos aqui, para fazer a obra que fez, e está a ser recomendado por Paulo, e era amado. Depois há outra coisa, é Paulo dizer que era servo como ele. Paulo não era um servo acima dele, ou outra coisa qualquer, sou conservo. Conservo é servo com. Eu estou a servir juntamente ao mesmo nível que ele. Isto reforça a ideia de humildade. Depois há outra coisa muito importante, que é aquilo que Epáfras era para aqueles crentes. Paulo sabia o que é que ele era para eles. Às vezes nós pensamos no que é que um Paulo é para os crentes. É importante pensar o que é que Epáfras era para aqueles crentes. E Paulo está a dizer o que é que ele era para aqueles crentes. E para aqueles crentes, sabe quem é que ele era? Diz aqui assim: era um fiel ministro de Cristo. Em primeiro lugar, era uma pessoa fiel. Sabem que uma pessoa fiel, eu não sei se vocês sabem, mas isto tem que se traduzir às vezes para a gente perceber do que é que estamos a falar. Uma pessoa fiel é uma pessoa com quem a gente pode contar. E sabem que não há muita gente com quem a gente possa contar mesmo. E isto de nós podermos contar com uma pessoa é a gente saber, eu quando precisar, sei que posso contar com ele. Epáfras era um indivíduo tremendo. Era uma pessoa com quem se podia contar. Depois, diz aqui que era ministro de Cristo. Era um fiel ministro de Cristo. Ou seja, mais do que ser alguém com quem eles podiam contar, era alguém com quem Cristo podia contar. Porque ele era, acima de tudo, era fiel ministro de Cristo. Portanto, era alguém com quem o Senhor podia contar. E a prova disso é que o Senhor pôde contar com ele. E isto aqui é significativo, porque estávamos no princípio da obra naquela altura. O apóstolo Paulo foi um instrumento usado, como nós sabemos, muito em muitas áreas, em muitas regiões, não é? O apóstolo Paulo estava impossibilitado fisicamente de poder fazer determinados trabalhos, ele não podia fazer tudo, não é? E Deus estava a usá-lo de uma forma sobrenatural, porque ele fez uma obra, eu acho que ele fez uma obra sobrenatural, aquilo é sobre-humano, aquilo que o apóstolo Paulo fez, de facto só mesmo com a graça de Deus. E há uma altura, digamos assim, em que Deus diz, eu não posso contar com Paulo agora, não porque Paulo não quisesse, mas porque Paulo não podia, estava preso. E eis que há alguém com quem eu posso contar. Epáfras. Epáfras é alguém com quem eu posso contar. Numa altura de necessidade, em que é preciso ir fazer uma obra ali naquela terra de Colossos, eu vou poder contar com ele. E isto é significativo. A grande questão é esta. Será que o Senhor pode contar comigo? Será que o Senhor conta comigo? Será que os irmãos podem contar comigo? Será que eles contam comigo? E depois, e termino já, fiel ministro de Cristo. Para eles, ele era um fiel ministro. Para eles, ele não era um fiel ministro deles. Era um fiel ministro de Cristo. É muito importante que o servo de Deus seja um servo de Cristo. Não seja um servo dos homens. Não seja um servo das igrejas. Não seja um servo, seja lá do que for. Não me descompreendam. Se ele for servo de Cristo, vai servir as igrejas, vai servir os homens e vai servir toda a gente. E vai servir bem. Mas quando eu digo não ser servo das igrejas e dos homens, significa não anda ao sabor deles. E tal, eu não vou dizer isto porque o que é que eles poderão pensar? Posso magoar alguém? Posso ferir alguém? Posso. Não, o servo de Cristo depende de Cristo. Cristo pode contar com ele. Cristo tem uma mensagem. E as mensagens que ele tem para as igrejas às vezes não são doces. Basta olhar para as cartas às 7 igrejas no Apocalipse. É Cristo que dirige aquelas cartas às igrejas. Não são doces. E aquilo que ele tem que dizer às vezes não é doce. E o servo de Deus, o servo de Cristo, transmite a mensagem de Cristo. Doa o que doer e a quem doer. Não importa. E ele depende de Cristo. Não depende dos homens. Não está a ministrar pensando assim, se eu disser aqui qualquer coisa que eles não gostem, eles depois às tantas, eu vou ter aqui algumas necessidades, que há até financeiras, e estamos a falar aqui de homens, nomeadamente o apóstolo Paulo,
Como vocês sabem, ele trabalhava para suprir as necessidades, mas muitas vezes ele também tinha necessidades. E às vezes alguns crentes pensaram nas necessidades deles e supriram-nos e diziam, pá, não vou dizer isto, porque se depois eu estiver em necessidade eles depois nem me dão dinheiro ou não me dão uma ajuda financeira. O servo de Cristo não pensa nisso. O servo de Cristo, eu há bocado estava a falar com o Jorge, isto é outra dimensão, mas o princípio é o mesmo. Há bocado estava a falar com o Jorge e vinha a falar com ele sobre a questão do curso que está para acabar e até estava a perguntar pela família, como é que estava a família, a questão do emprego, porque houve ali um desemprego que avassalou ali a família, aqui uma revoada que passou lá, num vendaval que passou na família, e eu disse como é que estava a mãe, o pai, etc. E depois falei no caso dele, e eu disse, epá, tu estás agora a acabar o curso, então, e já tens alguma coisa, já tens alguma garantia de alguma coisa que vais fazer quando agora acabares o curso, o que é que vais fazer? E ele virou-se para mim e veio assim, não estou preocupado com isso, não estou preocupado, o servo de Cristo é assim. O servo de Cristo não está preocupado, confia no seu Senhor, descansa no seu Senhor, é servo do seu Senhor e o seu Senhor nunca o vai deixar ficar mal. E era só isto que eu queria dizer. Vamos rever o tempo. Força. Conforme a guia do Senhor. Espero que os silêncios sejam para a gente meditar no que tem ouvido. Eu já não me lembro, talvez alguém me possa recordar, qual é o significado da palavra Epáfras, que foi referido na semana passada? Amável. O pensamento que eu gostava de deixar com esse facto é o seguinte: aprendamos do amável. Acho que todos nós precisamos de aprender a ser amáveis. É o que eu quero dizer, percebem? Acho que todos nós temos uma grande necessidade de aprender daqueles que são amáveis, para também sermos amáveis. Porque às vezes temos alguma dificuldade em ser amáveis e nós precisamos de aprender a ser amáveis. E por isso diz aqui a passagem, vocês aprenderam dele. E eu estou convencido que eles não aprenderam apenas a doutrina que ele ensinou. Eles muito provavelmente aprenderam do seu espírito, aprenderam da sua atitude, aprenderam da sua motivação, aprenderam do seu entusiasmo, aprenderam da sua perseverança, aprenderam da sua fidelidade, aprenderam isto tudo dele, as virtudes dele. Nós precisamos de aprender de Epáfras. Epáfras é alguém que ainda hoje está a dar grandes lições se quisermos aprender. Esperamos que também nós aprendamos, porque pelos vistos os colossenses aprenderam dele. Que o Senhor nos ajude a aprender. Sim? Só uma questão, Carlos. Pode chegar aqui, se faz favor. Não, relativamente à questão que o irmão Carlos abordou, que conhece alguns mestres nas Escrituras que não eram amáveis ou digamos que não eram amados, é possível então ter forte em alguns aspectos da graça e fraco no outro? Obrigado pela questão, pode sentar. Eu quando me referi ao que eu referi, não me estava a pensar nas Escrituras. Estava a pensar na vida e na minha experiência de algumas pessoas que eu conheci nesses termos. É possível. É possível, por exemplo, o apóstolo Paulo diz aos Romanos: tu que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? É possível. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, penso que é no capítulo 1, ou 2, perdão, não é no 1, é no 2, no capítulo 2, ele diz, falando de mestres, diz ele assim: tu que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, é possível nós ensinarmos outros e não nos ensinarmos a nós próprios. É possível. E isso é muito bom. Mas é possível. Tanto que é possível que o apóstolo Paulo refere isso. E, portanto, temos que ter cuidado, não é? Porque é muito importante nós termos a noção de que o ensinador da Bíblia é um crente como outro crente. É evidente que ele tem muito mais responsabilidade,
porque a quem muito se lhe dá, muito se lhe pede. Mas ele não deixa de ser um crente como outro crente. É frágil como os outros crentes, é vulnerável como os outros crentes, precisa da graça de Deus como os outros crentes. Ele em tudo é igual aos outros crentes. Tem mais responsabilidade, mas pode falhar como os outros crentes, pode cair como os outros crentes e pode ser uma desonra para o nome de Deus como os outros crentes. E portanto temos que ter cuidado, não é? E se nós formos olhar para a Bíblia, mesmo nas Escrituras, temos aqui exemplos que não são bons exemplos, mas temos também bons exemplos pela graça de Deus. E é destes que a gente tem que seguir e aprender, que é como Epáfras. Que Deus nos ajude. Não sei se ajudei a responder à pergunta, mas... Sim. A questão, no fundo, é possível crescer desequilibradamente na graça. É possível, sim. É possível crescer desequilibradamente. Mas deixa-me dizer uma coisa importante. E ainda bem que tu tocaste. Este assunto é um assunto importante. Porque às vezes também tem havido muita referência que eu às vezes ouço em conversas, ou até mesmo em escritos, ou até pregações, que é dizer assim, há muita gente que ficou com a cabeça muito cheia de conhecimentos e a vida não corresponde. Aquilo não... Sabem muito, mas vivem pouco, ou não vivem nada. É um exemplo. E com isso procuram dizer assim, o conhecimento não interessa, afinal o conhecimento incha. O apóstolo Paulo fala nisso na carta aos Romanos, no capítulo 12, que o conhecimento incha. É verdade. Mas isso não deve ser justificação para passarmos um atestado de incompetência ao conhecimento. Ou seja, esse facto infeliz não deve ser o motivo para deixarmos de conhecer. Não deve ser o motivo para deixarmos de crescer. O que nós temos que fazer é dar ênfase à parte prática. É dar ênfase. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz a Timóteo isto. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Isto é um texto textual dele para Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Já repararam a ênfase? Primeiro de ti mesmo e depois da doutrina. Porque se uma pessoa não cuidar de si própria, perde a autoridade em relação à doutrina. Perde a autoridade. Pode saber muito. Mas, se não for um exemplo, vai ensinar o quê? Nós não temos que dizer, por causa dessas ambiguidades e por causa dessas fraquezas e dessas situações não recomendáveis, não devemos dizer assim, o conhecimento afinal não é importante. Para que é que conhecer? Não. O apóstolo Paulo, se há alguém que ministra o conhecimento, então nesta carta, ainda agora na versão do José Luís, quando ele estava a ler a passagem, não sei se repararam, pleno conhecimento pleno. Ele está aqui a orar para que eles tivessem muito conhecimento. É enfatizado do versículo 9 para a frente, várias vezes, é enfatizada a importância do conhecimento, a importância de um conhecimento pleno, de um conhecimento total. Ele advoga muito isso. É ele que nas suas cartas diz, não sabeis, quero que saibais. É ele que diz que pelo tempo que os crentes tinham, deviam ser mestres, ainda eram meninos. Ele é anti-ignorância, ele é pró-conhecimento. E nós, perante esse quadro, não devemos fazer o contrário. O que é que devemos fazer? Vamos dar cabo do conhecimento? Porque há indivíduos que conhecem muito, mas praticam pouco? Não! Vamos dar ênfase à prática. E dizer que em prática é muito importante. E que conhecimento sem prática é um mau atestado ao conhecimento. Ou seja, um indivíduo que não pratica não vai ensinar o quê? E este assunto é um assunto que me parece que é importante, mas não se esqueçam. Cuida de ti mesmo, diz Paulo a Timóteo, e da doutrina. Eu espero que isto possa ajudar. Chega aqui, se faz favor. Falo algo. Não. Então pronto, eu chego aí. Vá. Não, é só para dar uma chega relativamente à pessoa de Epáfras, no capítulo 4, verso 12, temos a descrição de quem é Epáfras. Se calhar seria bom ler, não é? Diz, José Luís. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus.
E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Obrigado. Ele era um crente que se preocupava não apenas com como vocês veem, vamos lá chegar ao capítulo 4, mas ele preocupava-se com crentes de outras igrejas. Só para completar Sim, o que sim, disseste sobre Epáfras. Sim. Temos o panorama Ele era um mais crente, de facto, de uma completo. dimensão. De maneira que. Vamos continuar, e talvez haja mais irmãos que queiram dizer alguma coisa que possa ajudar nesta matéria. Mas tem que se vir aqui. Só favor. Boa noite. Acho interessante sobre Epáfras. Há quem diga que era Epafrodito, outros que dizem que não, mas vamos só, como não temos a certeza se é ou se não é, acompanhem-me neste raciocínio. Nós vimos que Epáfras significava amável. Mas se for o mesmo que Epafrodito, faz-me lembrar aquela expressão que em inglês se diz under new management, ou seja, sob nova administração. Ele antes era dedicado, o nome Epafrodito era dedicado a Afrodite, mas a partir do momento em que conhece a Cristo, está sob nova administração, mudando inclusive o nome para Epáfras, que é amável, uma pessoa que se preocupa com os outros, como nós podemos ver aqui nesta passagem, mas queria salientar este facto de quem encontra Cristo pode não mudar o nome, mas no caso deste homem, se for o mesmo, mostra que temos de mudar de vida e possivelmente até de nome. Era só mesmo esse pensamento que queria deixar. Mas pode continuar. Está bem, muito bem. Graças a Deus por este pensamento, para nós refletirmos também. É importante a gente poder refletir. Quando o nosso irmão Peter Cerqueira esteve ficado a última vez, ele pregou aqui um sábado à noite e depois pregou no domingo de manhã. E quando ele estava a pregar no sábado à noite, eu tive que lhe dizer slow motion, que significa, olha, anda devagar, porque a quantidade de informação que ele estava a passar era tão densa e tão boa que eu senti a necessidade de vai devagar, se não consigo, é tanta coisa que eu nem consigo reter, absorver, portanto, às vezes estas pausas também são importantes para a gente parar, meditar, considerar. Não estou a dizer que vocês têm que ficar em silêncio. Estou a dizer que os silêncios às vezes também são importantes. Houve alguém que disse que os silêncios na música não existem por acaso. Quem é que foi que disse isso? Foi ele. Foi o Peter, não foi? O que é que foi que ele disse dos silêncios? Diz que tinha um professor judeu que disse que a música não é só feita de sons, é feita de silêncios. A música não é feita de sons, é também feita de silêncios. E depois ele dizia porquê? Porque se não houvesse silêncios... Era ruído. Sim, era ruído. Pois, se a música não tivesse silêncios, seria ruído. E é fantástico. E o pensamento que ele deu foi de facto muito bom. E nós temos esse pensamento na Bíblia também, com as pausas do Selá, especialmente no livro dos Salmos. Que eram pausas musicais. Também. Uma questão, Carlos. Não, pode chegar aqui, faz favor. É preciso cuidado com as questões. Não é só para dizer o seguinte. O nosso irmão José Valroado bombardeia-me com questões. É o termo, bombardeia-me com questões. E então, isto privadamente entre nós, não é? Nos nossos trocas de e-mails. E ainda esta semana ele colocou-me duas questões que eu me recordo. Ele colocou-me duas questões e um pedido qualquer. E eu disse, olha, quanto ao pedido tens aqui aquilo que queres. Quanto às questões, não te sei responder nenhuma delas. Mas às vezes a gente não sabe. E não é problema nenhum não sabermos. Claro. Porque é a nossa condição humana que a gente não sabe tudo. Mas diz lá. Neste caso pode ser para qualquer irmão que também sentir-se firme pela palavra de Deus responder. Que é no versículo 6, quando Paulo diz, desde o dia em que ouvistes e conhecestes
a graça de Deus em verdade. De certa forma, a questão é porque é que Paulo fala em conhecestes a graça de Deus. Se no ouvir, a gente não pressupõe que o facto de eu falar a alguém estou a dar também a conhecer algo. Em que sentido Paulo quer dizer isto? Será, por exemplo, no sentido em que conhecestes no aspecto em que eles mesmos já foram procurar, já foram querer saber? Se é algo que eles ouviram de Epáfras, mas depois Epáfras deu a conhecer no sentido de aprofundar mais a graça de Deus em verdade, será que é nesse aspecto? Posso ler que Uma pergunta. A minha tradução diz: desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Ouviram e entenderam. Ajudou? O conhecimento aqui é de entendimento. Ouviram e entenderam. Pode ouvir e não entender. Obrigado, Manuel. Livraste-me de boa que eu não sabia o que é que eu ia dizer. Não, mas é verdade. Ajuda às versões. Não, mas é assim que a gente aprende uns com os outros. Estamos sempre a aprender uns com os outros. E às vezes uma versão diferente, dito por palavras diferentes, pode dar mais luz. Chega aqui, se faz favor. Não, mas daqui, verdade. Há uma questão que se tem posto, e eu já ouvi aqui alguns pensamentos num sentido diferente, e eu gostava de voltar a ler esta tradução para refletirmos sobre um aspecto. O versículo 6, versículo 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ponto final, parágrafo. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam. Na minha tradução, eu entendo que, já ouvi alguns irmãos dizerem que nesta altura todo o mundo já tinha ouvido o evangelho. Eu tenho algumas dúvidas, porque, enfim, falando, digamos, do conhecimento que nós podemos ter, no século I, dificilmente todos os povos do mundo teriam ouvido o evangelho. É a análise que eu faço. Aquilo que eu vejo aqui é, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Já chegou a vós e por todo o mundo vai, porque às vezes um ponto final, uma tradução ou uma vírgula altera o sentido. Mas lê o versículo 19, se não estou em erro. Versículo Capítulo, porque pode ajudar. do mesmo, Acho que é o 19, ou 21. Agora que eu não me lembro se é o 19, se é o 21. Do mesmo capítulo. antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Não, espera aí, eu não sei de cor, tenho que ver. Deixa-me ver ali na minha versão. Já que estamos a ler, Sim. É o versículo. É o versículo 23, perdão, que diz assim: se na verdade permanecerdes fundados. Lê a tua versão, que é melhor. o capítulo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tem sido pregado a todos que estão debaixo do céu. Sim. E aqui a minha versão diz e não os moveres a esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu percebo o que tu dizes. O século I dificilmente todo mundo teria ouvido. Não, mas é assim, eu percebo o que tu dizes. Eu percebo, mas é assim, o mundo antigo, na altura, era o Império Romano. E há outra coisa muito importante. Isto é uma questão técnica. Que um evangelho, quando fosse pregado em todo o mundo, viria ao fim. E, tecnicamente, este evangelho já estava pregado em todo o mundo. Ainda que, percebendo aquilo que estás a dizer, será que o indivíduo que estava lá na Papua Nova Guiné ouviu? Eu percebo o que tu queres dizer. Mas a Bíblia diz toda a criatura e chegou a todo o mundo. É o que a Bíblia diz. E agora, eu penso que há aqui uma questão técnica, é uma forma como eu posso classificar isto. Eu também sou fraco, naturalmente. Mas é uma questão técnica, que eu chamarei uma questão técnica para perceber que há uma diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça.
Isto é como eu entendo, eu não sei se é... A palavra mundo é Não, mas para, chega aqui, só favor. É pá, eu assim não me entendo. Vocês têm que falar aqui perto, que é para... por causa da gravação. Desculpa lá. Não, chega aqui. Ei, calma aí, fala lá. A palavra mundo é cosmos. Pode ter outro significado, pode ter não o significado que nós conhecemos de planeta Terra. E além disso, Paulo diz também que todos são inexcusáveis. Pode não chegar a palavra do Evangelho tal como nós conhecemos. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ninguém pode ter desculpa de que, olha, eu não sabia e vou ser condenado injustamente. Mas eu percebo que o Manuel está a dizer. Eu já ouvi afirmações de que nesta altura Já todo o tinha Evangelho da Graça tinha chegado a todo o mundo. E eu tenho dúvidas nesse raciocínio. Sim. Eu não consigo perceber esse raciocínio, quer dizer, mas até pode estar certo, é que não consigo perceber. Claro. Sim, por esta altura seria difícil. Mas temos que nos restringir ao que está na Claro. Seria difícil da maneira como alguns retratam, não Mas é? a minha tradução dá a entender outra coisa. Porque a minha tradução diz, versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, vírgula, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós, que chegou até vocês. Ouviram por meio da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Depois, ponto final, parágrafo. Depois temos... Mas sabes que no original não havia ponto final parágrafo, nem Está bem, mas a questão que podemos pôr é se é este que está a mais ou se é o outro que está a menos. Claro. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Portanto, aqui o sentido do ponto final parágrafo altera, digamos, altera o sentido da... Se calhar aqui era importante precisarmos de alguém que soubesse grego para dizer mesmo com rigor. A pergunta que eu faço é... Talvez o Alberto saiba dar uma resposta a esse aspecto. O irmão Alberto, está a ouvir? Veja lá A pergunta que eu a faço pergunta. é... O Evangelho. O que é que significa aqui o Evangelho? É o Evangelho da Graça, isso não há dúvida. Não. Não é o Evangelho da Graça, está ali escrito. Estamos a falar a verdade do Evangelho. Sim, mas o contexto mostra que é o da Graça. Sim, mas o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho foi pregado desde o Jardim do Éden. Ou não foi? Não. O Evangelho não é boa nova? A boa nova não tem a ver com a salvação do homem? Eu percebo o que tu queres dizer. Sim, mas não. Não pode ser nesse contexto? Não. A boa nova da salvação da alma? Não. E que agora, porque agora aqui nós temos ouvistes e entendestes. Portanto, há uma nova forma de transmitir essa mesma boa nova. Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Estás a ver? Não, eu percebo o que estás a dizer, mas é assim. Vamos ser muito... Temos de ser técnicos. Aí lá está a parte técnica da questão. E a parte técnica da questão é o seguinte. O apóstolo Paulo define muito claramente o que é o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça é Cristo morreu pelos vossos pecados. Adão não ouviu isso, Abel não ouviu isso, David não ouviu isso, Moisés não ouviu isso, os discípulos não ouviram isso, o Senhor não pregou isso, e quando cá estava na terra... E só o apóstolo Paulo é que fala desta verdade, do Evangelho, que é Cristo morreu pelos vossos pecados. Eu não estou a falar Tecnicamente não, mas isto é muito importante. Porque quando tu dizes assim, eles não ouviram o Evangelho, calma lá, isso aí é muito estás a ser muito lato. Eles não ouviram a verdade, eles não ouviram esta verdade, Cristo morreu pelos seus pecados, não ouviram. Esta verdade só foi pregada por Paulo e a partir de Paulo. Antes dele ninguém falou disso. Certo, mas isso é uma forma de pregar o Evangelho. Não é só uma forma de pregar o Evangelho, é o teor do Evangelho. Sim. Quando o Senhor Jesus Cristo, desculpa lá, José Luís, quando o Senhor Jesus Cristo disse aos 12 apóstolos: ide e anunciai, dizendo, é chegado o reino dos céus, não é o que eu prego hoje, porque eu hoje não digo isso. Eu hoje não vou anunciar dizendo, é chegado o reino dos céus. O teor do Evangelho aí é o Evangelho do reino. Portanto, ide e anunciar dizendo, é chegado o reino, é o Evangelho do reino, é a boa nova do reino. Eles sabiam do reino, ouviram do reino, esperavam o reino, e agora chegou a altura de anunciar esta boa notícia do reino. Esta notícia que Paulo está a pregar não tem a ver com isso. É muito importante, não, mas isto é muito importante, porque senão é com essas e com outras. Depois alguns dizem que o Evangelho é só um e é tudo desde Gênesis a Apocalipse, e não é verdade. Não. Nós temos visto que a palavra de Deus tem vindo, de acordo com as pensações, não vou dizer aqui mais, que Deus muda a forma de lidar com o homem, tem mudado a forma de lidar com o homem ao longo dos tempos. Certo? Mas a boa nova da salvação,
ela está emprenhada desde o início, porque a boa nova da salvação é que Deus quer que o homem se salve. Se é nesse contexto, faz sentido. Porquê? A forma de pregar essa boa nova, ou a mensagem da Mas o boa que é que isso nova, altera sobre estar em todo o mundo ou não estar em todo o mundo? faz sentido. Como assim? Faz sentido. Desde sempre houve uma boa nova para o homem, que o homem tem necessidade de salvar. Está bem, eu respeito a tua opinião, mas não, acho que não é por aí. Todos estávamos em Adão e Eva, portanto, aí estava em todo o mundo. Pronto. Ok. Pronto, é um assunto para nós refletirmos. Mas é assim, nós temos que nos cingir à palavra de Deus. A versão que eu tenho aqui, que é a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, esta é genuína, esta não, porque há aí muitas que se chamam João Ferreira de Almeida e João Ferreira de Almeida não fez nada disso. Esta diz assim: já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai fortificar, como está em todo o mundo. É o que diz aqui, está em todo o mundo. E já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. E depois, no versículo 23, ele volta outra vez ao tema e diz: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Perdão, eu já estou a ler o 28 e não é o 23, peço desculpa. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. É o que está aqui escrito. É o que está aqui escrito, ok? Toda a criatura que está debaixo, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isto particularmente e tecnicamente, desculpem lá, isto tecnicamente, eu não tenho uma palavra melhor para definir isto, porque até custa-me falar em tecnicamente com a Bíblia, porque a Bíblia não tem nada de técnica, mas para a gente poder perceber em português, tecnicamente este tipo de linguagem é muito importante para perceber a diferença. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, enviou os 12 a pregar a grande comissão, na grande comissão ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, ok? Porque agora deixa-me fazer uma pergunta, e agora isto talvez possa ajudar a responder à questão muito pertinente que o Manel colocou e que já outros têm colocado também, e que é a seguinte: quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no tempo do apóstolo Paulo, toda a criatura ouviu o Evangelho da graça, e que alguém dizia: pá, mas será mesmo assim? Que foi mesmo toda a criatura que ouviu o Evangelho da graça? Que eu percebo a questão. Eu também coloco a questão de outra maneira. Quando o Senhor diz que os 12 foram enviados para pregar o Evangelho a toda a criatura, vocês creem que eles iam mesmo pregar a toda a criatura? Pergunto. Respondam. Faz sentido. Tem lógica. Tecnicamente, um é para toda a criatura e o outro já ouviu toda a criatura. Eu penso que o problema aqui é técnico, não é absoluto. Não sei como é que... Falta mais palavras para poder dizer a diferença. Mas a mesma questão que o Manel levanta para esta questão, se era todo o mundo mesmo, toda a criatura mesmo, pode-se colocar em relação aos outros que iam por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, e a minha questão é: eles iam mesmo a todo o mundo e mesmo a toda a criatura? É a mesma dificuldade em responder uma coisa está na outra. E portanto estamos em empate técnico. E portanto estamos em empate técnico, mas estamos em coisas diferentes. É só uma questão de afirmações. Porque, se eu disser assim que o Evangelho que os outros foram pregar foram a todos no mundo, eu estou talvez a exagerar um pouco na minha afirmação. Na minha compreensão, quando eu digo também que o Evangelho da Graça nos dias de Paulo foi ouvido por toda a criatura, por todo o mundo, também posso estar a exagerar um pouco também nessa afirmação. Não é que isso tenha importância. Eu penso, sabem de uma coisa? Sabe o que é que eu penso? Sabes o que é que eu penso, Manel? Sabe o que é que eu penso para ajudar a compreender isto na parte técnica? Para além da parte técnica, temos uma outra questão que é o seguinte: o Evangelho estava em todo o mundo conhecido. É o que eu creio. O Evangelho estava a todo mundo conhecido, a toda a criatura conhecida. É o que eu penso, sinceramente, mas pronto. Mas sabem de uma coisa, mas é assim, não há drama nenhum. Quando nós chegarmos um dia à presença do Senhor, isto há de ser dirimido e Ele vai-nos explicar isto tudo muito direitinho. Diz que Cristóvão, tu querias dizer qualquer coisa. Paulo era romano, meio romano, meio judeu. E no Império Romano, todos que estavam para além do Império eram considerados bárbaros. Não tinham. Pronto. E Paulo, como era romano, talvez quisesse dizer que estava em todo o mundo romano, por assim dizer. É uma hipótese. Tu esforçaste, tiveste um bom esforço, mas os bárbaros também estavam a ser alcançados pelo Evangelho. Nós sabemos pela própria história, e inclusive os portugueses foram os grandes descobridores, que o mundo, tal como é conhecido hoje, Nós até temos que descobrirmos o mundo. Exatamente. Como se tivéssemos chegado a todo o canto
Portanto, específico. O mundo que se fala na altura não era obviamente um mundo que depois os portugueses deram novos mundos ao mundo e que a história... Claro. Eu quando digo que o Evangelho chegou a toda a Quinta do Conde, não quer dizer que todas as pessoas tivessem conhecimento particular, mas de um modo genérico. Eu penso que sim, não quer dizer que todas as pessoas fossem abordadas a É uma boa certo... explicação. Sim, mas- E eu creio que a coisa andará por aí. Eu creio que a coisa andará por aí. Mas acho que não podemos- Muito bem, não irmãos. podemos chegar a extremos. Não podemos chegar a extremos, dizer no sentido mesmo de exatamente ser a todas as pessoas no mundo. Porque aí vamos cair um bocado na contradição no aspecto e quando nascem mais pessoas. A partir do momento que, imaginem que deste momento todas as pessoas que existem no mundo conhecem. Se houver uma pessoa a nascer, já há uma pessoa que não conhece, já todo mundo conhece. Exatamente. Estarmos a chegar a esse Boa extremo. Estarmos a chegar a esse boa extremo, resposta. já não- Boa resposta. Chegarmos a André. esse extremo é um bocado complicado. É, boa resposta. Mas as interrogações que se põem às Sim, são boas. Sim, é importante. Sim, Exatamente. sim. Termos essa noção Não, também. e mais, Manel, essa questão que tu levantaste é uma questão que está na cabeça de muita gente e ela é muito importante vir aqui à Alissa para nós a considerarmos, porque naturalmente é uma questão muito pertinente e pode ser que o irmão Alberto tenha algum contributo a dar de lá do Brasil, vamos aguardar relativamente a esta questão, mas é como disse o Dário muito bem, eu penso que aquilo é termo muito genérico, por várias razões, o mundo conhecido, de então, estava em todo o mundo, porque a questão, para a gente poder perceber, temos que pôr a coisa ao contrário, que é, quando o Senhor disse, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim vem, a gente sabe, ok? E o Evangelho vai mesmo a todo mundo, e a cada cantinho, como estava a dizer aqui o Dário, mas o é uma próprio questão, apóstolo Paulo- eu penso que é uma questão técnica, mas pronto, generalista. Por exemplo, os próprios discretos, não era, em Listra ou Derbo, disseram que estes que têm alvoroçado do mundo chegaram aqui, não é? O Exatamente. Evangelho de hoje eu penso que é capaz de ser em todo o mundo mesmo. Quando for anunciado, os meios de comunicação existentes. Sim, Sim. Que ainda não foi. Sim, está bem. Mas Isso também o Evangelho da Graça está praticamente em todo o mundo. sim, pronto, ok. Se pensarmos bem, só mais um pensamento. Se pensarmos bem nessa questão, Paulo tratou de cuidar disso tudo, no aspecto em que se não chegar em todo o mundo, ninguém está inexcusável. Porque alguma pessoa podia dizer, não chegou àqueles lá no Brasil naquela altura, não chegou aos índios lá no Brasil. Mas o Paulo diz aos romanos que eles estão inexcusáveis também. Ninguém aqui vai estar inexcusável se o Evangelho não for pregado num lugar desconhecido. Bem, mas na altura. deixa-me dizer uma coisa. Tudo isto, A revelação de Deus que eles têm. Exatamente. desculpem lá, só para dizer uma coisa muito importante. É bom que nós consideremos questões como estas, que é para percebermos que somos mesmo fracos. Não, mas é verdade, porque somos limitados também não sabemos tudo, embora possamos perceber alguma coisa, e eu espero que alguma coisa saia daqui perceptível. E eu ia sugerir que passássemos ao irmão Alberto por causa da hora que vai adiantada e vamos ouvir o que ele tem a dizer para o estudo desta noite. Será que passamos no teste do testemunho cristão? Por que temos a tendência a nos isolar? Tenho sempre uma certa expectativa quando chega a quarta-feira para ouvir os irmãos. A contribuição de cada um é valiosa demais para mim. Quero continuar a falar sobre Epáfras. Vimos o lado missionário e agora o aspecto de liderança de Epáfras. Quando um líder resolve andar sozinho, é sinal de que algo não vai bem. Provérbios 18, verso 1. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Agora, quando um líder tem companheiros, ele presta contas daquilo que faz. Epáfras foi um dos companheiros do apóstolo Paulo. Foi ele, sem dúvida, um líder exemplar que muito colaborou com o ministério de Paulo. Epáfras, forma reduzida de Epafrodito, parece até nome de remédio, significa, original grego, o favorito de Afrodite, a deusa do amor. Depois acomodou no sentido de simpático, amável, amoroso. Não confundir as pessoas, Epáfras de Colossenses e Epafrodito em Filipenses. Dentre as muitas qualidades deste líder cristão, podemos destacar algumas. Ele era um verdadeiro servo de Cristo. Colossenses 1, verso 7, Epáfras, nosso amado conservo. No grego temos sundolos,
escravo companheiro, não tendo vontade própria e nem trabalhando para adquirir vantagens pessoais. Não existe qualidade mais importante na vida de um líder do que de ser servo. Deus chama servos para a sua obra. Foi assim com Davi, com Moisés e mesmo com Paulo. Uma liderança autêntica, eficaz, exemplar, tem uma marca: ser servo de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Outra qualidade de um líder: ele era um verdadeiro mestre cristão. Como aprendestes de Epáfras. Verso 7. Este verbo vem do grego original, que significa tornar-se discípulo, fazer um aluno, ensinar. Os crentes de Colossos eram discípulos de Epáfras e, sob a instrução do mesmo, se tornaram discípulos de Jesus. Isso nos mostra a importância do ensino na igreja. 1 Timóteo 1,3. Ensinar refere-se tanto à teoria como à prática. No grego temos a palavra didáskolos. É ensinar fazendo, ensinar a entender, treinar. Enfim, educar no sentido estrito da palavra. Ele era um líder esforçado. Uma outra referência a Epáfras está em Colossos 4, verso 12. O qual se esforça sobremaneira, combatendo sempre por vós em orações. Pois bem, Epáfras foi informante ao apóstolo Paulo acerca das dificuldades que havia em Colossos, preocupado com a sua igreja. Por isso, não media esforços na ajuda aos irmãos e ao apóstolo também. Temos no original em grego aqui a palavra agonizai, lutar, esforçar-se. Essa palavra demonstra dedicação, luta intensa. De fato, ser líder não é fácil. Mas, como dizia um certo pensador, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Ele era um fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo, pistos quer dizer digno de confiança. E ministro é aquele que é assistente, aquele que ministra, que ensina, que serve. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Ele era um líder de grande testemunho. E dele dou testemunho. Verso 13 do capítulo 4 de Colossenses. A importância do testemunho cristão. O que estão falando de nós, hein? Veja bem, Deus dá testemunho de seus servos. Foi assim com Jó. Tende visto Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Jó capítulo 1, verso 8. O testemunho deste homem, o próprio Deus, fala. E por último nós encontramos um fiel companheiro no ministério de Paulo. Onde está isso? Filémon 23. É a última referência e é extraordinária. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Talvez preferindo ficar voluntariamente detido em companhia de Paulo a fim de ajudá-lo em seu período de provas e também aprender. Paulo, a maior referência humana de liderança cristã, escolheu andar com pessoas. Filipenses 2, 19 em diante. Moisés também tinha um conselheiro chamado Jetro, Êxodo 18. Davi tinha um mentor, o profeta Natã, 2 Samuel 12. Josué tinha Moisés e Jesus, sendo o Senhor, escolheu andar com pessoas. Uma das grandes virtudes do apóstolo Paulo foi que o mesmo nunca escolheu andar sozinho. Ele tinha muitos companheiros. E isso é muito importante. Ele tinha companheiros fiéis, como Epáfras. Que Deus nos dê essa visão de Epáfras para sermos uma bênção para a igreja. Que Deus nos ajude.